pode ser votada a qualquer momento uma medida provisória de número 795, que ela aborda toda uma nova sistemática de exploração da indústria do petróleo e do gás brasileiro, e ela tem, dentre outras coisas, no seu artigo 5º, um ataque brutal à indústria nacional. O artigo 5º desta medida provisória propõe isenção total de impostos para importação de todos os equipamentos que sejam utilizados na exploração de óleo e gás brasileira. Isto é uma pá de cal, por exemplo, na indústria naval brasileira, que vinha crescendo e que agora está decrescendo. Mas não só na indústria naval. Toda a indústria de óleo e gás, porque todo e qualquer equipamento poderá, já não bastasse a abertura, a meu ponto de vista, equivocada, né, de permitir que outras empresas que não a Petrobras façam a operação do pré-sal brasileiro. Não estamos falando de empresas que queiram se associar à exploração do pré-sal brasileiro, que já era permitido. Se uma empresa quisesse colocar capital para participar da exploração, podia, mas ela não podia operar. E, portanto, não tinha o poder de compra, que o general lembrou ali, que o poder de compra, por exemplo, das Forças Armadas, são uma ferramenta muito potente de indução do desenvolvimento da indústria nacional. Nós já parcialmente colocamos fora isto na indústria de petróleo e gás quando retiramos a exclusividade, o país retirou contra o meu voto, a exclusividade de operação da Petrobras. E agora vamos completar este filme de entrega desta potencialidade de desenvolvimento da indústria nacional em torno da indústria de petróleo e gás, abrindo mão, permitindo que as importações sejam feitas sem a cobrança de nenhum tributo de importação. É uma espécie de lei de incentivo à importação de equipamentos para explorar o petróleo e o gás brasileiro. Eu, como tenho aqui deputados de todas as cores partidárias, eu começo por aqui a sensibilização, porque nós ainda podemos derrotar esta medida no plenário da Câmara. Na comissão mista, infelizmente, ela foi aprovada contra o meu voto. E, por fim, presidenta, me desculpando que me estendi um pouco, nós precisamos reverter um decreto absurdo que foi assinado no país. Dia 1º de novembro, o presidente da República, em exercício, assinou um decreto que tenta permitir a venda de todas as empresas de economia mista brasileiras, sem licitação, sem autorização legislativa e fragmentadamente, ou seja, permite a canibalização de todas essas empresas de economia mista que a nação brasileira construiu ao longo de décadas, algumas há mais de um século. Por exemplo, a Eletrobras, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. É um escândalo, deputada Bruna. Um governante temporário poder, da sua lavra única, colocar em venda pedaços destas empresas de economia mista que o Brasil levou décadas para construir. Então, haverá, se esse decreto não for revertido, haverá uma canibalização destas empresas e um prejuízo enorme do ponto de vista estratégico para o nosso país. Dizer ao general Juarez Aparecido que eu me coloco à inteira disposição de contribuir com tudo que eu puder como deputado federal, porque percebo, né, a importância estratégica desse setor que Vossa Senhoria coordena dentro das Forças Armadas do nosso país.